A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, irmãs, seguidores, os inscritos e os que estão compartilhando, fazendo parte desse projeto, O Caminho para a Salvação, de Ari Antunes no YouTube. Irmãos, quero agradecer a todos, porque estão me ajudando nesse projeto, e vocês também vão ser abençoados por isso, porque isso aqui não é obra minha, é obra do Senhor Jesus, que disse: não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós e nomeei para que vós deis fruto. E eu fui tirado lá das trevas, eu fui tirado lá das garras de Satanás, e Jesus me trouxe para a sua maravilhosa luz, me deu poder, me ensinou, me preparou e me deu dons. E isso eu tenho toda a certeza, tenho testemunho disso. Por essa razão que eu estou aqui, envolvido nesse projeto que foi Jesus que me deu, confrontar os pecados. Porque está escrito: sedes puro porque eu sou puro, e sede santos porque eu sou santo. E é por esta razão, irmãos, que essa palavra ela traz muito forte para mim, para vocês e para todos aqueles que desejam ser discípulos de Jesus. Porque para ser discípulo de Jesus, irmãos, precisa de ser dominador dos pecados, dominador dos desejos da carne, conhecedor da palavra, praticante e crer em Jesus. Porque se não tiver esses predicados, não pode, o que sair da boca dele é apenas palavras, sem efeito. Porque Jesus não ouve. Por isso está escrito que quem comigo ajunta, quem comigo não ajunta, não espalha. Então, irmãos, ou você é dele, ou você não faz parte do ministério. Porque para ser discípulo de Jesus, tem que ser praticante da palavra. Porque ela veio dele. Ele que falou tudo por meio que veio de Deus. E a mensagem que eu tenho aqui para vocês, irmãos, prestem bem atenção. Esse aqui é o capítulo livro de João, no capítulo 10, a respeito do bom pastor. Se vocês crêem, confiam, têm certeza que Jesus é o Filho de Deus e veio, e ele é o nosso pastor, então fica comigo até o fim. Se inscrevam, dê o joinha, que tem pouca gente dando joinha lá. Tem pouca gente. É sinal que não está interessado muito no que eu estou ensinando para vocês. Mas eu não me preocupo com isso, irmãos. Porque o que eu estou falando para vocês, ela não vai ficar vazia. Ela está atingindo o alvo. Mais cedo ou mais tarde ela vai te cobrar isso aí. Entenderam? Porque a palavra do Senhor Jesus não é em vão. Ela é verdadeira e ela é uma semente. Não importa se ela cair na beira do caminho, se ela cair em pedregais, se ela cair entre espinhos, ou se ela vai cair em boa terra. Mas que ela vai fazer um efeito, vai. Entenderam, irmãos? E aquele que estiver na beira do caminho, ou em pedregais, ou no meio dos espinhos, vão sofrer as consequências. Mais cedo ou mais tarde. Porque se a Bíblia não fosse para a gente ser, para nós ensinar, estudar, aprender e viver ela, segundo o curso que ela nos ensina, e se livrar daquilo que ela nos condena, então, para vocês, se não tem valor para essas pessoas, não interessa, é porque não são povos de Deus. Não são.
E eu afirmo isso. Vocês querem ver uma coisa aqui, irmãos? João 10, do 1 em diante. Jesus, o bom pastor. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. É esses falsos profetas que estão por aí. Entenderam? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A estes, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome. As suas ovelhas e as traz para fora. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome, e as ovelhas os seguem, e ele a traz para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vão diante delas, e ele vai diante delas, e elas ouvem, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Vocês conhecem a voz de Jesus? Vocês praticam a palavra? Vocês vivem ela? Então isso aí tudo vem de encontro da gente. A palavra, ela vem para nós de uma forma esclarecida, de uma forma explicativa, orientativa. Ela não vem aqui por acaso. A Bíblia não está no mundo por acaso. Ela tem um significado, ela tem uma importância muito grande. Aí quem estuda a palavra, vive ela e pratica, esses são os povos de Deus. Mas aqueles que ignoram ela, esses não fazem parte do reino dos céus. Não fazem parte. Então vive aí segundo o curso do mundo. E vai chegar o dia, está chegando a tribulação, vai chegar a hora que as trombetas começarem a tocar, já tem algum que já foi tocado, senão o Eufrates não estava secando, senão o povo não estava se convertendo, muitos deles. E eu vou falar para vocês, vou lembrar uma coisa para vocês, irmãos. Olha o que Deus fez agora contra os corruptos e a favor da nação brasileira. O menor, o mais novo, o mais jovem de todos os deputados, Deus escolheu ele, levantou ele para levantar essa multidão. Eu não sei se estão acompanhando, mas olha, milhares de pessoas foram se juntando, e aqueles que não chegaram até ele, estão lá na cidade deles, nas capitais onde eles moram, na cidade, se reuniram lá com o mesmo propósito, com o mesmo foco. Liberdade. Deus não fez assim com Moisés, que era gago, que estava fugindo do Egito, dos egípcios, porque tinha matado um lá, 40 anos fugiu dos Egito. Deus não chamou ele lá para cima, lá não falou para agora, você vai lá, volta lá para o Egito e me liberta o povo de lá. Ah, Senhor, mas eu não sei falar, eu não tenho a palavra. Vai e convida teu irmão, Arão, e ele vai interpretar para você. Você vê que do jeito que Moisés era, Deus usou ele do mesmo jeito. E ele falou que ia curar ele, a voz dele, a boca dele, ensinar ele para ir aí fazer. Ele falou, então ele pega teu irmão e leva contigo. Não está fazendo agora com o Nicolas Ferreira? Saiu sozinho de casa. Desde pouco tempo já estava 5, já estava 6, já estava 10, já estava 20, já foi cada lugar que ia passando, aumentando, e foi indo, onde chegando. Multidões, irmão.
O que é isso, irmão? Isso não é o clamor do povo de Deus, estão clamando, fazendo vigília. Aí a Biaquis ainda para hoje à noite estão em vigília lá em Brasília, em oração, clamor pela liberdade. Não é o que os hebreus estavam fazendo lá 410 anos lá no Egito, sendo escravizados e clamando por Deus, por justiça. Deus não levantou Moisés, não mandou tirar de lá e levar para uma terra prometida? E a ignorância, a murmuração, a incredulidade deles, pouco chegaram até o caminho. Quando era para ficar 40 dias no deserto do Egito até a terra prometida, por causa da maldade, da ignorância deles, da idolatria, da rebeldia, das murmurações, ficaram lá 40 anos. De 40 dias, foi para 14.600 dias. Veja que diferente, que castigo, irmão, lá do deserto. E acabaram ainda ficando prostrados lá, aguardando o julgamento. Porque Deus mandou a terra abrir a boca e engoliu 23 mil perversos, ignorantes, idólatras, murmuradores, desobedientes. Deus não brinca, irmão. Deus não brinca, irmã. Deus não brinca, povo. A palavra do Senhor, ela não tem brincadeira e não tem como distorcer. O que está escrito, está escrito. E a fundação, aliás, o fundamento e a visão da palavra, a direção da palavra se cumpre. Pingo por pingo e letra por letra. Então não abuse, não abuse. Olha também, irmãos, o que aconteceu lá no Gideão? Os Gideões lá, estava lá, aquele moleque lá, aquele Miguel, estava aterrorizando os jovens, acabando com a moral, com a dignidade evangélica. E esses pastores, boca aberta, estavam aprovando ele. A sujeira dele que ele estava fazendo, a besteira, aquela perversidade, aquela baboseira dele. Ninguém fez nada. Foi lá no Gideão, segurança, tiraram ele para fora, deram um safonão nele lá, e para ser baderneiro, que não ia pegar, ele ia fazer baderna. Um piada daquele tamanho, caridade, 2 para 14 anos. O que tem que fazer? O conselho tutelar tem que segurar ele e fechar ele lá na casa de conversão dos jovens, dos adolescentes. Está preso lá. Se os homens de Deus, que se dizem de Deus, não tomaram providência, teve que outras pessoas de fora, que são incrédulos, que são católicos, foram lá e tiraram ele de cena. Cadê esses pastores que não têm visão espiritual e estão aprovando uma coisa daquela, barbaridade daquela? É por essa razão, irmão, que está escrito aqui: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Se não tem visão espiritual, porque não tem o Espírito Santo, irmão. Cuidado com esses tipos de pessoas que estão por aí. Eu tenho alertado você direto, irmão. Toda vez que eu estou pregando aqui, eu dou uma pincelada a respeito disso. Cuidado! Olha o que eu preguei aqui: falsos profetas, anticristos, falsos mestres. Você vê que a palavra, ela não fala é fulano de tal, é ciclano de tal. É cuidado com esses tipos de pessoas que estão surgindo por aí. Se esperta, irmão, estude a palavra, aprenda, conheça. Se revista com o poder do Espírito Santo, com Jesus, esteja com Jesus, para que ele não deixe você sem cair em tentação. Porque se você estiver revestido com o Espírito Santo, estiver firme na palavra, ninguém vai te enganar. Porque você vai ter, Jesus vai abrir teus olhos espirituais, o Espírito Santo vai abrir, vai te avisar: olha, esse charlatão, não acredita, não confia nesse cara
cai fora deles, sai do meio deles. Você vai estar protegido. Mas se você ignora esses ensinamentos de Jesus, não estuda a palavra, você é presa fácil para esse tipo de pessoas. E a palavra, irmãos, ela é eficaz nesse sentido. Ela está aqui à disposição de todos para aprender, para se preparar, aprender, conhecer esse tipo de gente. O que eu falei a respeito do segredo da palavra, os mistérios que a palavra tem, eu já preguei aqui. Cada palavra tem um mistério, tem um segredo, que só são revelados para os verdadeiros, para os que cumprem, para os que estão em santificação. Porque senão é a mesma coisa que os escribas e fariseus ouviam a palavra do Senhor Jesus falando no ouvido dele, pé do ouvido dele, e eles não acreditavam. Até os próprios apóstolos que estavam com ele lá não acreditavam ainda. Teve um lá, tá de dízimo, lá, o coisa lá. Tudo que Jesus tinha falado, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Olha só, o cara ali debaixo, junto com Jesus, andando ali, dormindo junto com ele lá, e ainda veio falar essa besteira. Olha a incredulidade do ser humano, irmão. Porque não prestava atenção, não se dedicava ao conhecimento. Isso está acontecendo, irmãos. Com milhares de pessoas que se diz crente. Olha o escândalo agora está acontecendo com os pastores aí lá, lá no Congresso, lá na CPI. Os caras estão envolvidos com corrupção. Lá do auge, lá do INSS. Muitos pastores, não todos, mas alguns deles estão. Entenderam? Aí se revoltaram. Que bom que se manifesta que eles não estão envolvidos com isso para mostrar para eles. Mas aqueles que tiverem vão se arrebentar tudo, vão ser envergonhados. O que Paulo falou lá para os Coríntios, capítulo 6, 7? É bom que essas confusões aconteçam, porque aí a gente sabe quem que é justo e quem que não é. Aí no verso 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A verdadeiro filho de Deus, verdadeiro discípulo de Jesus, eles estão preparados, eles sabem que não vão seguir outro, só tem outro. Foi o que Pedro falou lá. A quem seguiremos, Senhor, se só o Senhor tem a palavra da salvação? Aqui no verso 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou. Será que Jesus está se exaltando ali? Está se galanteando? O que vocês acham disso? Quando ele fala, eu sou. Só no livro de João eu encontrei 28 vezes Jesus falando, eu sou. Só no livro de João. Entenderam? Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á,
e entrará e sairá e achará pastagem. O que é pastagem? Proteção, cura, libertação, poder, autoridade sobre todo o mal. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim, lá de novo, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vocês vejam, irmãos, que a palavra do Senhor, quando ele fala eu, é porque ele tem certeza. É o que está escrito lá em Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Outra parte ali em João 6, ele fala, eu sou um com o Pai e o Pai, né, entenderam? Então ele não tem como se desvincular um do outro. Entenderam? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa. Olha só, irmão, que configuração que a gente pode tomar por isso aqui, irmão. É só Jesus. É só em Jesus que nós podemos ter a salvação e podemos aprender e viver a verdade. Não ser enganado. Entenderam? Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. De novo, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele está se colocando aqui, você é ovelha de Jesus, você ouve a voz dele, você pratica a palavra, você está se purificando dos pecados, você não está vivendo no mundo, você está vivendo no curral, lá no aprisco de Jesus, com ele, fazendo a vontade dele, aquilo que ele determinou fazer. Então você é uma ovelha de Jesus, ele é teu pastor verdadeiro. Entenderam? Ainda, olha só que ele está falando aqui, essa que eu já tenho falado várias vezes, irmãos. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregá-las estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Quem tiver reunido no lugar que ele está com ele, está aí escrito, irmãos. Aí haverá um rebanho e um pastor. Porque se tiver mercenário no meio, as ovelhas fogem. Entenderam? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la a tomá-las. Ninguém me tira das minhas mãos. Eu, de mim mesmo, a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-las. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, meus irmãos, abre os olhos, fica atento ao que está acontecendo. Estude a palavra, que eu falo isso todos os dias. Porque a tribulação está chegando aí, irmãos. As trombetas, os 7 selos vão começar a ser abertos verdadeiramente. Alguns já estão abertos, já está falando, está escrito, eu vou mostrar para vocês ainda. Entenderam? Então, irmãos,
é aviso, é orientação, é preparação, é alerta. Quando a tribulação chegar, irmão, vai ser triste, triste. Quando as trombetas começarem a tocar, os 7 selos se abrirem, os 7 cavaleiros, preto, amarelo, vermelho, branco, entende? Vão começar a ir para o mundo. E ai daqueles que estiver na frente, ai daqueles que não estiver na luz, ai desses. Porque a palavra está sendo ouvida de todo modo, de todo jeito, por muita gente, de vários tipos, por vários meios de comunicação. Ela está sendo espalhada pelo mundo. Entenderam? Agora eu não sei como é que você está. Eu não sei. E nem quero saber, irmãos. Eu quero só encontrar vocês lá comigo, lá com Jesus. Fazer parte do povo de Jesus, do exército de anjos de Jesus, dos soldados de Jesus. Eu quero estar junto com você lá, irmãos. Quero que você esteja comigo. Se preparem para esse dia. Entenderam? Porque veja bem, irmãos. Lá tem 3 homens que subiram em carne. Enoque, Elias e Jesus. Ele ressuscitou no mesmo corpo que foi crucificado e ele subiu. Ele é homem. Elias também é homem. Enoque também é homem, carnal. E é esse tipo de pessoa que Jesus quer para o exército dele quando ele vai entrar na batalha lá no Armagedon. Nós vamos reinar com Jesus 1000 anos. Está escrito. É aqueles, por isso Jesus falou, ao que vencer. Agora, quem está sendo dominado pelos pecados jamais chegará lá. Entenderam? É aviso, é orientação, mas só quem não estuda a palavra não aprende isso, não tem visão disso, os olhos estão tapados, estão cegos espiritual. Por isso que Jesus diz, examine as escrituras, examinais, vigiai e orai sem cessar. Para que vocês não caiam nesse dia, nessa tentação, e sejam um soldado dele, junto com ele, lá nos 1000 anos, reinar com ele lá no reino dos céus. E o que eu mais desejo com vocês, o meu esforço, esse projeto que eu tenho aqui de confrontar os pecados, é justamente preparar vocês, alertar vocês, ensinar vocês a vocês se livrar dos pecados. Eu estou exortando vocês todos os dias. E a palavra exortar é animar, encorajar e aconselhar. Estudem a palavra, aprendam. Vocês têm poder, vocês têm autoridade, vocês têm tempo, vocês têm condições. Todos nós temos. Não vai ser salvo quem não quer. São aqueles crentes, filhotes de passarinho, que ficam de boca aberta esperando que o pai e a mãe venham trazer alimento na boca deles. Porque estão cegos, não conseguem voar, não conseguem sair. Mas vocês, nós temos aqui as asas, que é aqui, ó, a espada que é a palavra do Senhor. Crente mochila que só vai para a igreja, fica de pendurar nas costas de pastor, não faz nada, não se oferece para ajudar ninguém. Só querem vir a nós. São parece os filhos de sanguessuga, as filhas de sanguessuga. Sabe quem são elas? Dá. Entenderam? Então não sejam esses crentes, irmãos. Sejam guerreiros, vencedores, soldados de Cristo. Estude a palavra, pratique, viva ela. Esteja com Jesus. Luta contra os demônios. Liberta as pessoas que estão presas nos demônios.
Levanta quem está caído. Segura quem está caindo. Entenderam, meus amados? Essa é a razão pela qual estou aqui todas as noites. Convidando vocês, vem. Vem comigo. Ou forme grupo de vocês aí, com o mesmo ideal, e vão para o campo. Não fique trancado dentro de casa. Amém? Eu estou me preparando, irmãos. Eu estou preparando. Já que eu não consegui arrumar um companheiro para mim. Semana que vem eu vou pegar um amplificador. Eu já tenho a caixa de som, já tenho microfone. Agora só falta o computador, aliás, o amplificador, para mim colocar no carro. E eu vou começar a sair sozinho pela rua. Eu vou começar a pregar. Eu vou começar a alertar o povo. Eu vou começar a preparar o povo para esse dia. E vou ver quantos tem. Entenderam? Eu vou sair para a rua. Já que não tem homens guerreiros que queiram se juntar a mim, eu então vou fazer sozinho. Entenderam? A minha parte eu vou fazer. E Jesus já me preparou tudo isso. Já comprei o amplificador, já tem a caixa de som, tem o microfone, entendeu? Tem o carro, tá tudo preparadinho, já fiz a instalação ali no carro para alimentar o amplificador. O ponto para a caixa de som, já fiz suporte no carro, no rack. O cabo tá tudo escolhido. Já chegar o amplificador, como eu não comprei um amplificador novo, que custa muito caro, eu procurei nas eletrônicas, ainda tinha, encontrei um. Entenderam? Bem mais barato, dentro do meu orçamento. Então eles que arrumaram, não sabia ver o que estava acontecendo lá. E eu que estivesse pronto, ia me ligar. E essa semana, irmãos, que entra, eu vou começar. Entenderam? E ai daquele que ouvir a palavra e rejeitar e ignorar. Porque Jesus disse lá em João 10:32. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Amém? Fica com você essa mensagem e que Deus abençoe a todos. E eu estou esperando vocês. Até agora ninguém se manifestou. O meu telefone é 997 70 5208. Amém? Até agora ninguém me ligou. Ou estão mortos espiritualmente, ou são covardes, ou não interessa para eles a salvação. Para mim, o que eu entendo é isso. Porque o cara que está pronto para a guerra, para a salvação e ajudar as pessoas, tem que amar as pessoas, tem que ajudar. Se não se prontificarem, para mim, estão nessa situação. Eu não vou pedir desculpa e nem perdão por falar isso, mas isso é a verdade. Pois aquele que me negar, aquele que não pratica a verdade, então não é chamado, não é escolhido e não faz parte do Rei do Senhor. Não faz parte do povo do Senhor Jesus. Porque quem não se manifesta, então não posso falar mais nada. Fica com vocês essa mensagem e que Deus tenha misericórdia de vocês. Amém? Porque a verdade está aí. A Bíblia está aberta. Não estuda quem não quer. Que Deus abençoe a todos.